Seja muito bem-vindo ao Orioncast, o podcast que conecta você ao mundo dos negócios e das grandes histórias. Nosso convidado hoje é o Eduardo Bastos e a gente já vai falar com ele. Antes de tudo, me apresentar, eu sou o Ricardo Fernandes, sou corretor franqueado da Prudential do Brasil. Estamos hoje aqui presente na Enjoy, uma grande parceria que o grande CEO Wander Miranda disponibilizou para a gente esse espaço. A Enjoy, você que não conhece, é uma escola de negócios aqui do Espírito Santo que visa conectar, ensinar, ministrar diversos encontros e palestras para que você, empreendedor, consiga cada vez mais estar à frente do seu negócio com ideias novas, com novos posicionamentos e tudo para se conectar. O QR Code que está aqui na tela, a gente está disponibilizando o livro disponível direto pelo CEO Wander Miranda. Só apontar o QR Code aqui na tela e baixar gratuitamente aí e garantir o seu. Dudu Bastos, ele, o nosso convidado de hoje, tem uma grande história para compartilhar com a gente. Ele é a prova viva de que pode sair do zero, começar de um pequeno container 2x4 e se transformar numa grande empresa aí com quase 80 funcionários. Eduardo, obrigado pela sua presença. Vai ser um prazer hoje trocar essa ideia com você aqui. O prazer é meu, irmão. Vamos lá. O Eduardo é fundador do Larica, é um negócio que venceu diversas barreiras aí ao longo da sua trajetória. Se tornou um grupo, começou pequeno num container, né? Como a gente mencionou. Mas, Dudu, me conta um pouco da sua história, cara, falando até realmente lá do começo, com a sua visão de empreendedorismo, se você já tinha realmente isso dentro de casa, vem da família, ou algo que começou com você. Antes do Larica, como é que veio essa parte empreendedora para você? Cara, essa questão do empreendedorismo, acho que começou desde a escola, né? Não curtia muito a parte da teoria, do estudo, né? Muito comunicativo, muito... comunicativo e sempre agitado, sempre gostei muito de vender, de conversar. E então, desde lá eu já sabia que o meu futuro não seria muito acadêmico, né? Uhum. Seria mais para outras vertentes, né? E meu primeiro emprego foi de vendedor de roupa. Não sei se você lembra da loja Fluir lá em Campos, que tinha de skate, né? Sim. Acho que eu tinha uns 15 anos de idade, 16. E dali, então, eu peguei gosto pela venda. Entrei na faculdade, fiz faculdade de engenharia, que era para ter feito em 5 anos, devo ter demorado uns 8. Tentou se encaixar no sistema, mas não deu. Teve que criar seu próprio sistema. Né? Não deu. E aí eu saí de Campos, vi que não estava dando para mim aqui, fui morar em Florianópolis com meu padrinho, com minha madrinha. E lá eles me apresentaram um outro mundo que eu não conhecia muito bem, que era o mundo dos negócios, né? Uhum. E muito de longe, observando tudo aquilo, morei quase 1 ano lá com eles, tentando aprender numa fábrica de roupa e representação, né? Ou seja, vendas direta, né? Representava a fábrica, vendia direto para a marca, da marca para a fábrica e vice-versa. Ali eu comecei a gostar muito. Quando eu voltei para Campos, por conta da família, dos amigos, também não consegui ficar muito tempo longe, né? Quando eu voltei para Campos, fui trabalhar com o Luiz Matheus, vendendo formatura. Vendendo de novo, começamos a implementar essa empresa aqui na cidade, né? Lá, no caso, lá em Campos. A gente começou a implementar essa empresa lá. E eu peguei muito gosto com a venda, também vendo ele trabalhando de certa forma, né? E aí eu consegui fazer um caixazinho e comecei a tentar montar lojas, né? Montar a empresa. Fui pro ramo do restaurante, que seria o ramo mais fácil da gente começar. Começamos com churrasquinho, depois fomos pro restaurante. Esse restaurante começou dando certo, depois deu tudo errado. E a gente começou a tentar entrar no mundo do hambúrguer, que era o Larica, que eu vi que era uma vertente que estava muito crescente. Não sei se você lembra da época do Food Park, né? Sim, Food Park, sim. Food Truck, eventos. Então todo mundo era apaixonado por hambúrguer artesanal. E era algo que estava em Campos ainda engateando. Tinha 1 ou 2 no máximo aí que eram referência. E aí foi que deu a vontade de a gente começar a entrar nesse mundo do hambúrguer, né? Essa é mais ou menos a história resumida, bem resumida aí de como a gente começou. Boa. O restaurante que você comenta foi aquele que você iniciou ali perto da Caixa Econômica. Isso. Né? Estruturando ali, já pegando um pouco de know-how no ramo alimentício. Na verdade, né? eu sabia muito vender, mas eu não sabia nada do ramo de restaurante, né? Então foi muito fácil para dar errado. Foi muito fácil. A gente conseguia encher o restaurante, lotava o restaurante todos os dias, mas demorava
demorava 40, 50, uma hora e meia para chegar um prato na mesa do cliente. A gente não conseguia resolver isso porque naquela época também era tudo mato, né? Não tinha ninguém que falava sobre restaurantes na internet. Sim. Era pouquíssimos conteúdos. O MBA dessa área ainda não estava estruturado, que é o dia a dia, né? Isso daí, o dia a dia. Melhor de qualquer outro MBA que você pudesse fazer de administração. Prática. A prática que ia trazer para você essa solução. Era mais operacional mesmo, né? A operação funcionando ali, como que é realmente um restaurante. A gente tem muita visão de que o restaurante é você montar igual em casa, né? Frita um bife aqui, faz um negócio ali e entrega pro cliente. Não é assim. Vem desde lá de trás. Hoje no Larica a gente começa a trabalhar 8 horas da manhã e termina 1 hora da manhã todos os dias, entendeu? Então é uma produção muito grande para poder entregar pro cliente o melhor, né? Perfeito. Então a gente pode dizer aí que seu primeiro negócio já foi o restaurante, antes de surgir o Larica, né? Isso. Mas fechou ele mais por opção ou porque realmente as coisas foram dando errado e quebrou? Deu errado e a gente teve que fechar. Isso você estava com quantos anos? Acho que uns 20 anos. 19, não, 20 anos. 20 anos já veio o primeiro boom, né? Veio a primeira porrada grande aí. Então o Larica ele deve ter demorado depois para começar. Não. Logo depois. Logo depois. Na verdade, não. Na verdade, tinha 22 anos isso. 22 para 23 anos ali. E o Larica veio 1 ano depois. 1 ano não. Quase um ano depois. Entendi. O Larica veio. Então, pelo tempo, ali a gente está falando mais ou menos perto da pandemia, né? Pelo que você falou mais cedo aqui a gente conversando. Perto da pandemia. O cara estava quebrado, né? Muitas das vezes o empresário ele vai esperar o melhor momento, tá com dinheiro no bolso, tá com toda a ideia pronta, com tudo estruturado para dar o primeiro passo, né? Só que a grande verdade é que tem que ser tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Se não tem que ter visão, força de vontade, coragem. Muita coragem. E dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo. A gente começou, cara, a hamburgueria. Na verdade, eu tava quebrado mesmo. Não tinha R$1 no bolso, nem R$1. Zero, dependendo totalmente dos meus pais, né? Voltando pra estaca do zero. E aí eu tive uma ideia que eu vi sobre a hamburgueria, tava lendo muito sobre isso e era o que eu queria fazer, não tinha outra opção. Era a única opção na minha vida praticamente, né? E aí eu conversando com meu pai, falei, cara, olha só, essa ideia aqui eu quero botar em prática e eu preciso de tanto. Meu pai me prestou o cartão de crédito, acho que deu R$8.000 na época. Aluguei um container, consegui me instalar no food park lá e isso foi em março de 2020. Alguns dias antes... Quando começou alguns dias o antes, lockdown de pandemia. Isso daí. Alguns dias antes da gente realmente receber a pandemia aqui no Brasil, né? Porque até janeiro, fevereiro tava rodando tudo normal. Sim. A pandemia era só fora, né? Não tinha chegado, a gente não tinha noção do que era. E aí... eu montei o negócio totalmente estruturado pro food park, né? Com um chapeiro e eu montando lanches ali e vendendo no food park. Começou dando certo. Poucos dias depois veio a pandemia e falaram que a gente tinha que fechar tudo. E aí foi tipo um baque gigante, né? Eu falei, porra, deu merda de novo, vendi tudo. Como é que eu vou pagar os 8 mil ali do cartão? Não tem como pagar os 8 mil do cartão, muito menos o aluguel do container, o contrato grande pra frente. E aí foi mais ou menos isso quando começou a pandemia, né? Caraca, imagina isso. Você perde tudo. Antes de você se reestruturar, ter qualquer dinheiro, você encara uma nova ideia, estrutura um novo negócio, pouco tempo de funcionamento, 1 mês antes de iniciar, imagina só, a maior pandemia que o mundo já teve. O mundo já teve. Quem que ia querer encarar isso, né? Loucura. Mas loucura. O Dudu decidiu encarar esse projeto e botou em prática. Isso aí. É o que a gente fala, mais do que qualquer cenário perfeito, você tem que ter a determinação. Se você deixasse o medo te dominar, você não teria colocado nada em prática. Nunca, né? nunca. Na verdade, estava com muito medo, né? Não posso falar que eu não tenho medo. Tenho muito medo, mas eu acho que a coragem é um pouco maior do que o medo. Do que esse medo, né? E quando fechou tudo na pandemia, a gente já vai fechar de novo, já era, não tem mais o que fazer, vamos ter que dar um jeito. Eu lembro que logo no começo da pandemia, eu cheguei a vender, tipo, R$80 num dia. R$80. Aí eu falei, cara, não tem como manter uma empresa. Lógico que era uma empresa minúscula, não precisava de muito para se manter, mas, querendo ou não, era uma empresa. Sim. E aí eu fui e falei, cara, eu vou fazer o que eu não gosto de fazer, que é estudar o mercado e vou botar a cara para melhorar isso. Foi aí que a gente entrou totalmente na parte do delivery, né? Hoje, depois de 5 anos, eu sou especialista em delivery, né? Por boa parte do Brasil, do ramo de restaurante, aí me conhece. E
veio lá de trás, né? Desse dia que eu vendi R$89, eu mesmo até hoje, que eu falei, cara, não vai dar, vou ter que melhorar isso daqui de alguma forma. Esse foi o ponto de virada. Esse foi o ponto, eu lembro até hoje exatamente como é que foi. E aí eu comecei a entrar nos conteúdos grátis da internet, eram poucos na época, hoje se você entrar no ramo de restaurante na internet, você vai ver milhares de pessoas ensinando. Antigamente não era assim, há 5 anos, 6 anos atrás, né? E aí eu comecei a me especializar muito no delivery. E a gente entendeu que o cliente, na pandemia, ele queria gastar dinheiro em casa. Ele não ia sair, tanto que o ramo de construção civil aumentou muito. Sim. E o do restaurante aumentou muito. Quem se adequou, surfou a onda. Quem não se adequou foi fechando os restaurantes, né? E a gente foi surfando essa onda, levantando, entregando o mais rápido possível pro cliente, fazendo um marketing muito forte, cada vez mais aumentando. A gente chegou na pandemia dentro de um container fazer 200 entregas. Caramba. Dos 89 para 200 entregas. Né? R$89 para 200 entregas. Entendeu? Perfeito, cara. Você entendeu realmente ali qual era a dor, né? Isso. Estudando. Entendeu qual era a dor, quais eram os pontos principais que você precisava fazer, o ajuste fino, para conseguir realmente sair daquele momento ali. Exato. E galgar outros lugares. E quanto tempo você ficou aí nesse período ali com o container? Como é que foi depois a transição para o container foi muito bom no delivery até abrir de novo, né? Quando reabriu, todos os restaurantes reabriram e o delivery perdeu um pouco de força. As lojas que eram maiores, elas começaram a receber os clientes e a gente que era menor ali, né? Que era conhecido pelo delivery, começamos a perder clientes. E aí, de novo, movimenta tudo, vai mexendo ali, né? As cartas. A gente saiu eu tomei a decisão de sair do container. Meu pai tinha uma loja de coxinha, meu pai e minha mãe tinham uma loja de coxinha do lado e eu a hamburgueria do outro, um do lado do outro, né? Eram 2 containers. Cheguei pro meu pai e falei, olha, eu vi uma loja lá na Pelinca, Avenida Pelinca, pra quem não conhece, é a Avenida de Campos, que é gastronômica, né? De bares, restaurantes. E chamei ele e falei, cara, vambora. Nessa época da pandemia, eu consegui comprar um carro, me estruturei um pouco financeiramente, não muito, mas tava bem melhor do que antes, né? Já tava com um dinheiro ali. E falei, vou vender meu carro, vou vender meu celular. Tinha comprado um iPhone na época, vou vender meu celular. E a gente vai alugar esse ponto na Pelinca. E aí ele no começo não quis, falou, não vamos fazer isso, papai. Só que a gente viu a venda caindo muito nessa primeira fechada, né? Nessa primeira abertura. E aí a gente tomou decisão, depois de muita conversa, muita briga pra lá e pra cá, não, vamos, porque eu dependia muito que ele fosse comigo, porque eu sabia que sozinho eu não ia conseguir bancar um ponto na Pelinca e fazer uma obra, por mais que eu tivesse vendido o carro, um dinheirinho na mão e o telefone ali, uma coisinha, uma bicicleta que eu vendi, eu sabia que eu não poderia manter aquilo por muito tempo sozinho. Ele veio de novo com cartão, com proatividade para também acreditando nos meus projetos, né? E a gente foi e montou, alugamos o ponto da Pelinca, começamos a fazer a obra toda. E a gente tinha um projeto de terminar a obra em 25 dias. Foi exatamente o tempo do novo lockdown. Aí a gente... Quando você acabou a obra, no meio mais uma surpresa. Não, quase no meio da obra. Tava tipo quase no final. Lockdown de novo. E aí, amigo, a gente tava funcionando no container, né? Normalmente. Com a obra em andamento. E a gente tentou negociar com os caras, o dono do ponto. Falou, pô, mas a gente tá em obra, preciso que você me dê mais uma carência, mais uma coisa, tal. E nada. E a gente continuou pagando o ponto junto com o container. Quando abriu de novo, a gente reinaugurou a loja. E aí a loja começou a ter um sucesso, né? A gente já tinha um nome. Então a gente conseguiu fazer muito com um marketing muito forte em Campos, com pessoas conhecidas que fazem divulgação. E a gente começou a andar nessa loja, né? Em questão de... A gente estava com um contrato de 4 anos e fizemos uma obra que gastou todo o nosso dinheiro para poder entrar nessa loja. Em questão de 6 meses, a loja já não dava mais conta. Não dava mais conta. Foi onde você já teve que ir pro lado lá, né? A gente teve que ir pro lado, sem R$1 no bolso de novo. Cheguei pro meu pai mais uma vez e falei com ele, pai, olha só, seguinte, o ponto aqui do lado tá vago, não tinha nem placa. Isso foi um dos motivos do meu pai ter aceitado fazer isso junto comigo de novo, uma loucura. E tinha um ponto do lado vazio. Esse ponto do lado, toda vez eu passava, eu ficava namorando esse ponto, namorando. Inclusive, até um funcionário meu me mandou uma mensagem há pouco tempo atrás, falando, cara, você foi pro ponto mesmo, não sei o quê. E eu ficava comentando com a galera, pô, eu vou pra esse ponto aqui do lado, eu vou pra esse ponto, que era enorme. Só que não tinha placa, não tinha ninguém conhecia os donos, ninguém sabia quem era o dono do ponto. Um belo dia,
a gente tinha brigado com o proprietário do ponto lá, porque tava dando infiltração, e ele não queria consertar. E aí eu cheguei pro meu pai e falei, ó, eu vou dar um jeito de sair daqui, porque não tá dando, a gente já não tá dando espaço. E ainda tá tendo briga, vou sair fora. São todos os sinais que Isso eu preciso. daí, cara, eu andando, indo pra loja, um cara levantando, juro por Deus, botando a placa assim, ó, na parada. Nome, telefone, pá. Falei, rapaz, tira a placa. Pode tirar. Pode tirar a placa. Aí ele começou, meu pai nem tinha dado aval ainda, tipo, tava sendo meu sócio ali naquela loja, né? Ele tinha dado aval, pode tirar a placa, liga pra dona aí agora, aí que eu vou ligar pro meu pai. Liga pro meu pai, você é maluco. Falei, vem pra cá, corre pra cá. Ele ligou, a menina chegou lá, eu acho que foram mais ou menos 1 hora de conversa e a gente fechou o negócio. Caraca. Entendeu? E aí foi uma loucura completa pra mudar de ponto. Mais uma obra, né? Mais uma coisa pra tocar. Mais outra coisa pra tocar. E a gente fez o básico do básico. A loja realmente era enorme, tinha um potencial muito enorme. Depois, se você quiser botar o antes e depois. Você tem hoje, né? Se você quiser botar o antes e depois, hoje, aí eu mando o vídeo do antes e o vídeo do depois, como que começou essa loja e como ela tá hoje. Eu sabia que ela tinha um potencial muito, muito grande, mas ela começou horrorosa. Tipo, a gente pintou a loja, botou azulejo na cozinha, colocamos a cozinha pra funcionar e acabou, amigo. Era aquilo ali que tinha que funcionar. E, cara, foi loucura, bicho. O faturamento, sei lá, triplicou em 2 meses, entendeu? Em 2 meses. A importância de ter visão, né, cara? Porque justamente são esses pequenos pontos aí que vão fazendo total diferença. É você acompanhar o mercado, mas se você não ser mais um no mercado. Isso aí. Né? É a grande importância, eu acho. Todos os ramos, né? Com certeza. E foi o que você falou, muitas das vezes o empresário, acho que ele fica muito apegado a estar no dia a dia ali do atendimento, mas tudo que você foi me tratando, a gente está tratando muito mais de planejamento, né? De realmente ser um líder, de ser o cara que está por trás de todas as ideias, de todas as decisões, de parte estratégica realmente da empresa, né? Me conta um pouco como é que é essa parte hoje. Então a gente está falando de um container que começou você e mais um funcionário na chapa, enquanto você montava. E hoje uma equipe aí de quase 80 funcionários quando a gente pega somando todos o grupo empresas, todo, né? A gente vai falar um pouco mais na frente dos outros negócios, mas como é que é essa parte hoje de liderança, de conseguir encaixar tudo isso daí? Cara, uma questão que me pega muito sobre liderança é o que eu vejo muito de empresários, né? Não que isso seja errado ou seja certo, mas da minha visão é tentar sair muito do operacional e deixar a empresa se tocar sozinha, né? Eu não faço isso, a minha empresa toca comigo todos os dias, eu estou lá todos os dias, eu trabalho junto com os funcionários todos os dias, até mais, bem mais do que eles, justamente para mostrar para eles, olha só, a empresa tem uma missão, ela tem valores, e esses valores, essa missão, eu tô junto dela, entendeu? Então, eu aprendi tudo, foi na prática. Tudo da minha empresa eu sei. Eu sei cada coisa que tem lá dentro. Eu vou falar com você que eu sei que quanto que vendeu, eu sei quanto que gastou de carne, entendeu? Quanto que vai ter de carne no estoque. Isso é certo. Então, foi muito de aprendizado lá dentro e eu vejo que eu consegui passar isso para os meus funcionários. De que a gente tem uma missão, a gente tem valores da empresa muito claras para eles, são reuniões feitas diariamente e que uma das missões da nossa empresa não é só vender um hambúrguer, é transformar também a vida de pessoas que estão trabalhando junto com a gente. Muitas das pessoas chegam lá ganhando salário mínimo e hoje tem gente ganhando lá de 5, 6 mil reais por mês, entendeu? Então o cara chegou lá, pô, quero montar um lanche e hoje já tem gente que chegou para montar lanche e já virou líder de equipe, já virou gerente, já virou milhares de coisas lá e sabem comandar, aprendem a liderar junto comigo, entendeu? Então eu sempre tô puxando as pessoas para perto, elogiando muito na hora que tem que elogiar, puxando a orelha na hora que tem que puxar, mas essa parte de gestão de pessoas eu aprendi muito errando. Eu tinha uma visão no começo de que o patrão e o funcionário eram praticamente rivais, né? Que eu acredito que muita gente tem essa visão até hoje. E depois que eu entendi que o funcionário é um investimento, tanto quanto um equipamento, mudou meu jogo. O game mudou, entendeu? A gente tava com um faturamento muito bom, mas não era um faturamento igual ao que a gente tem hoje, né? O crescimento que a gente teve de 1 ano para cá, depois dessa mudança nossa, que a gente chegou... Hoje minha irmã que faz a parte do RH, né? Da empresa, e a gente chegou e falou assim, olha só, eu acho que a gente tá tratando isso errado. A gente tinha 7 demissões por mês, pô. Calma aí, a gente contrata 10, demite 7. Contrata 10, demite 7. Não sobra R$1 no bolso porque tem que ficar com esses custos. Cara, alguma coisa a gente tá fazendo errado.
foi aí que a gente chegou e falou, pô, os caras... O que tá vindo pra gente é o que sobra, entendeu? É o que sobra. A gente não dá um benefício, não tem nada pros caras. O cara só vai receber o salário aqui e vai ser massacrado a noite inteira trabalhando com um movimento alto. Pô, e não vai ser recompensado por isso? Aí a gente chegou e falou assim, pô, quanto que a gente tá gastando por mês de demissão? X. Vamos pegar esse X e vamos aplicar neles agora. Vamos reinvestir isso. Isso daí. Aí a gente começou a reinvestir nos funcionários. Hoje nossos funcionários lá têm, pô, milhares de benefícios, cara. Milhares, vale alimentação, Gympass, muita coisa. E bonificações. Hoje um funcionário nosso de premiação chega, pô, ganhando uma moto no final do ano, carteira de motorista, entendeu? Então a gente começou a entender que valorizando eles iriam dar o sangue pela nossa empresa, né? Muitas vezes a gente vê essas empresas gigantes, né? Sim. Pô, o vendedor ganha comissão, aí o cara vai ser valorizado, vai querer vender mais e mais e mais e mais. E a gente não tinha isso. Então a gente, pô, vamos fazer de outra forma para poder valorizar eles e eles chegarem para perto da gente. Foi aí que, cara, a chave mudou absurda. Eu acredito que, eu não tenho os números exatos, não trouxe, mas desde quando a gente começou pra cá, a gente deve ter aumentado o faturamento aí uns 200 e poucos %, cara. Caraca. Muita coisa mesmo. Basicamente a gente pode destacar 2 pontos, né, cara? O primeiro de tudo que você falou, que é vestir a camisa e entrar em campo junto com a sua equipe. Não adianta você deixar estampado na parede lá sua missão e seus valores e virar as costas para ficar em casa e deixar que a empresa se toque sozinha. Exatamente. Né? Então, o primeiro de tudo é estar dentro de campo com o time e realmente eu vejo, né, o quanto que você é empenhado, o quanto que você está lá dentro o tempo todo, quantas vezes eu vou na loja e te encontro lá, né? E como que vem a parte de valorizar quem está no time com você. Né? Foi como você falou, é investir naquilo ali, mais do que um equipamento que está dentro da sua cozinha, é quem está operando ele. Exatamente. Né? Então, isso faz total diferença na qualidade do que você entrega, no tempo do que você entrega, né? Sim. Que é completamente seu diferencial também. Você falando nisso, ontem mesmo eu peguei uma reunião da minha gerente com a minha líder da pizzaria, da parte da pizza, né? Com os funcionários. E eles, entre eles, tipo, meio que fazendo tudo que eu faço. Tipo, de conversar e falar assim, olha só, vamos prestar atenção no que a gente tá errando aqui. Foi a primeira vez que não me chamaram para uma reunião. Fizeram sozinho, eu cheguei, olhei, fiquei observando, parei ali. E eles continuaram falando e, tipo, resolvendo situações como, na minha visão, como eu resolveria, entendeu? Então a gente vê que cada vez mais tá dando certo o que a gente quer passar para eles, né? Tipo, pô, é exatamente isso daqui que eu quero, vamos fazer assim que vai dar certo. Eu tive muita resistência deles em todas as mudanças, né, da minha equipe. Eu mudava alguma coisa e eles falavam, pô, mas isso vai atrapalhar a gente, não sei o que. Cara, confia em mim, eu tô te dando menos trabalho. E a partir do momento que todos ali entenderam que é menos trabalho, que tudo que a gente tá fazendo hoje é para eles trabalharem menos, cara, você esquece, os caras estão... Todos os dias eles querem resolver um pepino ali, uma coisa, ajeitar uma parada, mudar e tal, justamente para poderem ter uma otimizar e ter uma condição melhor de trabalho. Porque quem trabalha em cozinha sabe que é, cara, um ambiente totalmente exaustivo, insalubre mesmo. É pancadaria no horário de pico, cara. A gente chega lá a ter 90 comandos de uma vez só pra fazenda na loja e, tipo, é bem pesado. Esses dias mesmo a gente bateu o recorde de... Não lembro qual foi o... Você sabe? Você lembra? Qual foi o número? Cara, acho que foi 700 e pouco. 752, eu acho, cara. 700 e pouco. 752 pedidos em uma noite, cara. Caraca. Uma noite, pô, é muita coisa, entendeu? E a equipe inteira trabalhando. Não tivemos atrasos, lógico, o tempo não foi o tempo que a gente está habituado a entregar, mas, pô, a equipe toda, tipo, muito motivada a fazer aquele recorde acontecer, pensando muito mais no que o faturamento e sim no propósito da empresa que a gente apresenta para eles há muito tempo, né? Sim. E a questão do propósito foi uma das coisas que mudou minha vida, né? Não, com certeza. E você vê, cara, como que a gente fala dessa parte de vestir a camisa, primeiro você conseguir quebrar uma coisa que foi o que você falou. Antigamente, os funcionários que sobravam para você era o que sobrava no mercado, né? Então você já começou fazendo algo diferente, tentando valorizar eles. Segundo ponto que a gente percebe, e eu acompanho isso com você, que você tem muito da parte de inteligência do que você está montando ali. Então eu sei que a sua cozinha ela é toda pensada da forma mais fluida para acontecer. Né? Então você teve também uma primeira barreira que quando você foi apresentar isso para um funcionário, que ele já está acostumado em todos os trabalhos que ele trabalhou, ser tudo desorganizado, ou não ter um padrão, não ter algo para ser feito, né, ser repetido, você já trouxe uma outra diferença. E os
os frutos que você colhe disso é justamente o pessoal agora conseguir entender que eles são uma parte importante da inteligência da empresa e quererem replicar o que você faz. Exatamente. Né? E aí, quando você vê que todo mundo abraça e está empenhado nessa causa, né? Porque é muito comum, hoje em dia, a quantidade de meme que tem que fala assim, essa empresa aqui é uma família. Né? Mas falando de forma que, assim, família nada, rapaz, eu quero sair e ir embora. Exatamente. Mas quando você vê o pessoal empenhado em cumprir aquele objetivo, em bater, porque sabe como que a Larica se destaca no mercado, como que vocês são diferenciais, né? Então faz todo mundo se unir e ir atrás de um objetivo que é comum de todos. Com certeza. Né? A gente, um fato interessante do que você está falando, complementando, uma das coisas que fazia a gente não valorizar o funcionário bom era o ruim. Então, o ruim a gente chegava e falava, pô, mas um cara fez uma besteira e a gente acabava ocupando a equipe inteira por causa dessa pessoa, ou de um grupo, ou de uma coisa. A gente conseguiu também fazer isso, né? Diferenciar. Cara, olha só, esse ruim aqui nós vamos cortar rápido e vamos começar a valorizar os bons. Então, o cara, para começar a ser valorizado na nossa empresa lá, ele vai cortar um dobradinho também. Ele vai chegar, ele vai trabalhar uns 3, 4 meses ali, entendeu? Aprendendo, se situando com a equipe e tal, para aí sim a gente começar a falar, pô, esse cara vai se enquadrar na equipe e a gente vai continuar, entendeu? Então, a gente soube diferenciar muito, tirar o cara ruim o mais rápido possível para não quebrar o resto da equipe e não prejudicar o resto da equipe por causa de uma pessoa ruim que não faz o processo, né? Você falou de processo de hamburgueria, os nossos processos lá são todos milimetricamente pensados, do corte do alface até a montagem do hambúrguer. Então, eu mostro muito isso diariamente, né? Na internet. Que foi uma coisa que surgiu também do nada. Eu simplesmente postei um vídeo, o vídeo estourou, começou a chegar seguidores, todo mundo louco com a loja. Falou, cara, como é que você faz isso? A gente não vê isso toda hora, tal. E aí eu comecei a postar. E aí a gente explodiu na internet, né? Mas justamente por isso também, porque eu acho que as pessoas não conhecem muito como que funciona, não tem muito estudo sobre isso. Você falou, sua cozinha é milimetricamente pensada. Sim, ela tem todas as funções, cada um fica na sua função sem sair a noite inteira. Então, eu tenho um cara do apoio, pô, precisou de um alface que acabou, você vai pegar o radinho e vai falar, olha, eu preciso de alface aqui na mesa 2 do Larica. A pessoa que já é da produção, ela vai, já tá cortadinho, bonitinho, no potinho, ela vai, tira o pote e bota o outro, entendeu? Então, tipo, tudo isso otimiza meu tempo e a gente consegue entregar aí hoje um lanche rápido pro cliente no delivery, que também hoje é o game, né, do delivery. Você tem o lanche mais rápido, você tem o melhor lanche do mundo. Cara, um lanche feito na lenha de macieira, de laranjeira, sei lá o quê, 12 horas de maturação, mas eu entrego em 2 horas para você. Eu tenho um lanche comum, não bom, excelente, com os melhores produtos do mercado, mas eu entrego em 15 minutos. Então, eu tô ganhando no game muito na frente, entendeu? Então, o delivery hoje, o food service hoje, é isso, é ser rápido, entendeu? Voltamos à época do fast food, né? E justamente você começa a conseguir ampliar o seu número de atendimento de uma forma, né, incalculável. Se você tivesse que ter mesa para tudo isso, primeiro que você muitas das vezes não ia ter o público tanto ali na mesa, mas você já aumenta o seu negócio muito. E até pelo que você falou do fast food de uma forma, cada coisa que você me fala disso, de como que é milimétrico o seu pensamento, a estrutura que você tem de apoio, de background, a gente muitas das vezes só vai ver isso dentro de grandes redes, né? Grandes redes. Os arcos dourados aí, que vai ter uma operação ali que o cara fica parado para fazer uma coisa e tal. Porque a galera comenta muito na internet, quando eu posto, o cara fala, pô, o cara montou uma cozinha do McDonald's dentro de uma cozinha normal, entendeu? Montamos uma cozinha do McDonald's dentro de uma cozinha normal. Demorou muito para conseguir essa grana, para poder botar muito caro. E ainda mais depois que o food service começou pô, agora nesses últimos anos, uma explosão enorme. Quantas hamburguerias, quantas pizzarias, quantos restaurantes você não vê abrindo todos os dias. Os equipamentos começaram a ficar mais caros, tudo começou a ficar muito mais caro, né? Mas a gente faz questão de sacrificar nossa margem, sacrifica o nosso lucro, porque não é esse o propósito. Aquilo que eu falei do propósito alguns minutos atrás. Não é a grana. A grana já ficou de lado há muitos anos. Foi quando a gente pensou o seguinte, cara, olha, é isso que a gente quer fazer da vida? Então vamos fazer da melhor forma do mundo, da melhor maneira do mundo, sem pensar na remuneração, porque é o que a gente quer fazer. Então, quando eu tirei a questão, eu pensava muito na grana, mas muito. A parada era a seguinte, pô, vou virar empresário para ser rico. A verdade era essa. E acabava que o dinheiro se tornava o meio, né, não o fim, né? Acredito que seja o meio, não o fim. E aí eu fui... Cara, eu foquei totalmente na empresa. Então, cara, a minha empresa hoje ela tem tudo.
É uma empresa forte, totalmente investida. A gente passou aí 3 anos agora, os últimos 3 anos, investindo 100% da grana. Tipo, pegava o meu para sobreviver, pagava minhas contas. Meu pai e minha mãe pegavam a parte deles, pagavam as contas deles, o resto voltava tudo para a empresa. É bom e ruim, né? Que muitas pessoas fazem isso e desistem no meio do caminho. Fala, pô, não tá valendo a pena para mim, porque financeiramente não vale a pena. Eu vendo... Sim. R$500 mil e não vejo R$1 no bolso, entendeu? Pô, não posso trocar meu carro, não posso trocar coisa. Mas eu entrava na cozinha, olhava minha cozinha, brilhando com os melhores equipamentos do mercado. Falava, vale a pena pagar essa parcelinha por mais um tempo. Vamos pagando. Eu sempre falo com minha esposa, com minha mãe, cara, eu vou parar de investir esse ano. Vamos dar um mês. Em vez de já tá para comprar um carro novo, você tá olhando produto novo, equipamento novo. Cara, quantas vezes eu fiz isso? Fui na agência, vi o carro... Aí eu faço os cálculos do carro, aí eu, porra, cara, câmara fria eu queria colocar 50 conto. Aí eu vou, não, deixa esse carro pra depois, viro as costas, na mesma hora eu vou lá e compro a parada. Eu fiz isso várias vezes. Tive moto na minha frente, assim, ó, uma BMW na época, 310 GS, aí era a moto do meu sonho, né? E eu, cara, com dinheiro na mão pra comprar ela, Só que eu tinha que investir nas paradas, estava aumentando, aí eu falei, não, vou pensar um pouquinho. Nessa semana que eu falei que eu ia pensar um pouquinho, tipo, as vendas aumentaram. E aí eu senti diferença, que eu teria que comprar uma parada, uma coisa. Eu falei, cara, não vou comprar moto, vou comprar de novo o negócio. E assim eu faço até hoje. Perfeito. Entendeu? E é isso aí, cara. Você tá, na verdade, construindo uma base, um alicerce muito mais forte, né? Fora da sua expertise no dia a dia, mas de estrutura de atendimento, que com certeza isso vai trazer frutos lá na frente. A longo prazo, com certeza. A longo prazo... Com certeza. Já está trazendo, né, na verdade, certo, né? Já está trazendo. Essa época só do investimento já está passando um pouco para a gente aí. A gente passou um perrengue durante os 3 anos e agora a gente está investindo em outras coisas, né? Outras empresas, saindo um pouco fora do food service. Você até comentou comigo, né? Que logo depois dessa parte estrutural e do Larica, com o próprio investimento que você precisava fazer lá dentro, você encontrou uma dor e você criou a solução dela direto para você, que é a fábrica dos móveis industriais, né? Isso daí. Como é que foi essa parte, cara? Cara, a gente tinha que fazer móvel. Isso começou lá quando a gente mudou, que a gente não tinha grana para comprar as cadeiras e mesa. Isso daí, a gente não tinha grana. Aí esses móveis industriais, que até tá aqui em todos os lugares hoje, né? A gente teve a ideia, cara, todo mundo tá usando isso daqui, vamos fazer. Meu pai é muito bom nisso daí. O cara na verdade, tudo que ele faz de braçal, né? Trabalho manual, ele é muito bom. Então, o cara sabe fazer de tudo. Então, eu cheguei pra ele e falei, cara, vamos comprar as madeiras, vamos comprar o ferro e vamos fazer. Vai sair, tipo, 10% do que seria. Realmente, 10% do que seria. Supôs que a gente ia gastar R$10 mil de mesa e cadeira, a gente ia gastar 1.000 comprando material e fazendo. Cara, ficou muito bom. Muito bom. Aí eu começou olhando, falando, pô, isso aqui. Eu falei, cara, vamos montar um negócio desse? Aí começou do nada. A gente começou na garagem da casa do meu pai. Meu pai não curtia, não tava gostando muito mais do restaurante. Tava crescendo muito trabalho, muito problema, né? Lógico. E aí já não tava... Pô, tá com idade já, não tava mais nessa parada. Ele falou, pô, vou fazer o que eu gosto de fazer, que eu gosto de fazer mesa, cadeira. Gosto de fazer qualquer coisa que seja manual, né? E aí começou na garagem dele lá, e começamos vendendo. Hoje a gente tem uma fábrica enorme lá em Goitacazes. Já foi pra galpão. Isso daí. E aí, como é que foram as vendas? As vendas começaram, assim, em restaurantes também, próximo Começaram em restaurantes, de Campos. Eu tenho um conhecimento muito bom com pessoas. Todo mundo que tava montando restaurante, eu ia, pô, eu faço as cadeiras e as mesas, cara. Pô, essa mesa de abrir e fechar, você vai ter que, daqui a pouco, comprar outra. É um pouco mais barato, mas vai sair caro no final. Confia em mim. O primeiro comprou, o segundo comprou. E aí a gente teve a ideia de entrar no marketplace, né? Nos marketplaces. Foi aí que a gente investiu muito, pesado mesmo, para comprar equipamentos de ponta e começar a entrar no marketplace. E hoje é onde a gente está introduzindo, né? Não estamos vendendo muito bem ainda. Hoje a fábrica ela se paga, não dá lucro, mas está caminhando para uma vertente muito por isso aí, cara. Está caminhando muito bem, todos os dias tem venda. Então, a gente está nessa parte entregando um produto muito bom. Meu pai é muito detalhista. Então, a gente contratou funcionários lá e ele fica em cima também no chão da fábrica, olhando os funcionários fazendo e só entrega o melhor como ele queria receber. Então, acho que isso está fazendo a gente começar a também ter essas vendas progressivas aí, entendeu? Na fábrica. Perfeito, cara. Você aplicando ali o cuidado, a qualidade do que você quer entregar,
Não tem jeito, né? Com certeza o sucesso vai vir aí junto de tudo isso daí. E, cara, você até comentou mais cedo, como é que você vê essa parte hoje da internet? O mundo da internet hoje, dentro dos negócios, dentro do empreendedorismo, é uma parte crucial? Importantíssima. Para mim, eu acho que é o top 1, né? O que você tem que estar. Se você montou uma hamburgueria, você tem que estar na internet. Para você vender seguro, você tem que estar na internet, cara. Lógico, o boca a boca funciona muito ainda? Funciona. As reuniões funcionam muito? Funciona. Você precisa mostrar para o seu cliente o que ele quer comprar, né? Se você não aparecer, ele não vai saber nunca que ele quer comprar um hambúrguer. Então, hoje a gente investe uma fortuna em tráfego pago na hamburgueria. Querendo ou não, a gente está montando uma fábrica também para internet, né? O nosso foco hoje é vender pela internet, marketplace. Nossa hamburgueria também é de marketplace, né? Lógico, a gente tem um salão enorme com muitas pessoas indo todos os dias, mas representa aí 30 e poucos % do nosso faturamento só. O delivery representa totalmente muito mais. Então, a internet hoje é algo surreal, cara. Tanto para o comércio quanto para você mostrar o seu produto, quanto para você mostrar a sua vida, né? Eu comecei a postar na internet, como eu falei, e hoje a gente explodiu. Acho que eu já estou beirando uns 30 mil seguidores em menos de um ano. A gente bate 4 milhões de visualizações todos os meses no meu. E isso gerou, de forma indireta, tá? Um desejo muito forte no pessoal da cidade em comprar na minha loja. As pessoas vão na loja, todo mundo fala, pô, eu te conheço da internet, não sei o quê, me chamam, puxa assunto, conversa. Pessoas, donos de restaurante vão na minha loja, pô, o Eduardo tá aí, quero conversar com ele, eu vou, atendo todo mundo, converso. Clientes de outros ramos olham lá na minha loja, vê aquilo acontecendo, porque a gente mostra muito, tanto no meu perfil pessoal quanto no perfil da loja, o dia a dia nosso, né? E isso gera muito desejo na galera, muito desejo. Então as pessoas vão lá, tipo, querem conhecer a loja, querem estar perto, querem fazer negócios, querem conversar, querem apresentar uma proposta, entendeu? Então isso foi fortalecendo a minha marca, né? O Eduardo foi fortalecendo muito a Larica, muito, 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 muito. Acho que cada vez mais hoje em dia as pessoas elas se conectam com pessoas, né? Então, você sendo o dono da marca e mostrando o rosto à marca, faz muito mais as pessoas se conectarem e quererem isso, né? Eu vejo os vídeos que você faz lá, realmente, é com você, não é só um vídeo bonitinho do hambúrguer, da refeição ali, do que você está servindo. É justamente você no dia a dia, nos perrengues, nas alegrias, no tudo que passa ali, né? E faz as pessoas se conectarem. Hoje eu vou falar com você, a gente mostra pouco o hambúrguer. A verdade é essa, a gente mostra pouco o hambúrguer, a gente mostra os nossos funcionários. Pô, a gente faz muito meme com eles se amarram em gravar, pô, dá risada, tipo, tira umas 2, 3 horas ali, vai ver 2, 3 funcionários e ficam, tipo, fazendo meme, vendo na internet, replicando, e eles se amarram em ver aquilo, e comentam, e compartilham, sentem muito orgulho em falar que eles estão aparecendo na nossa rede social, entendeu? Então, cara, a rede social pra mim é primordial, né? A internet hoje é primordial pra qualquer negócio, qualquer um. Acho que não tem escapatória. Acho que eu ia te perguntar o que você poderia dizer como uma visão de futuro. Mas eu acho que a internet aí já é uma visão de presente. Presente, pô. E que se a pessoa que não está inserido nisso está travado no passado. Já tá perdendo, cara. Já tá perdendo. Quem tá na internet está sendo visto todos os dias, o dia inteiro. Cara, eu vou falar com você, eu devo passar umas 4 horas por dia com a cara no meu celular. Entendeu? Então, eu que tenho trabalho pra cacete o dia inteiro. Eu tiro o meu tempo livre pra poder ver o celular e não fico só vendo coisas importantes, não. Eu fico vendo besteira também, a maioria do tempo. E imagina quantas pessoas não estão fazendo o mesmo e muito mais do que isso. Então, cara, tá todo mundo com a cara no celular, você tem que estar vendendo ali dentro, entendeu? Você vai ter que achar um jeito de atingir o seu público, né? Eu atingi muito bem no meu pessoal e no da loja também. O meu pessoal hoje são 30 mil pessoas e 30 mil pessoas donos de restaurantes me seguindo ali ferronhamente, mandando mensagem todos os dias. A gente tem um grupo de network que tem 900 pessoas dentro desse grupo. Então, tipo, pessoas que vieram da minha rede social e fazem network e aprendem todos os dias ali nesse grupo. E foi uma ideia que eu tive de poder falar, pô, não consigo responder todo mundo mais. Agora eu vou juntar todo mundo num grupo no WhatsApp e ali eu vou tentar dar atenção, vou conversar o máximo que der, entendeu? É lógico que não tem como ser full time, mas foi uma forma eu achei de ajudar as pessoas a também seguirem o caminho, né? Porque não tive ajuda nenhuma de ninguém de fora. Tipo, não tinha concorrente chegar pra mim e falava, dava 2 tapas no ombrinho e falava, meu amigo, aqui, você tá fazendo esse hambúrguer errado, faz isso aqui certo. Hoje não, o concorrente chega na minha loja, pede uma ajuda, eu abro as portas da minha loja pra ele, falo, irmão, você tá fazendo isso errado, isso.
tem que fazer isso aqui certo. O mercado tem que estar aquecido, todo mundo, né? Quanto mais hambúrguer vendendo, mais pessoas comprando. Quanto a maré sobe para um, o barco sobe para todos, né? Para todo mundo. Então vai entendeu? todo mundo no mesmo barco. E nessa visão aí, já com o Larica consolidado, já entendendo muito mais do ramo alimentício do que o primeiro restaurante que existiu lá atrás. Não entendia nada, né? Não entendia nada. As comidas levando 40, 50 minutos para sair. Pra mais, 40 era no dia bom. Hoje, o hambúrguer lá sai em quanto tempo, mais ou menos? Cara, na mesa, 5, 10 minutos. 5, 10 minutos tá pronto. 10 minutos quando tá com muito movimento. Tipo, tá lotado o salão, fila na porta, 10 minutos. 10 minutos. Perfeito. No delivery, a gente... Cara, depende muito de vários fatores, né? Sim. Depende de um cliente demorar pra pegar um cartão, o motoboy furar um pneu, o cara demorar pra ver uma rota dele. Mas chegou o pedido e você já entregou o motoboy, você consegue fazer mais ou menos dentro desse prazo. Isso, mas aí o que acontece? Na minha cozinha é muito rápido, a gente perde muito na logística, mas mesmo assim no delivery a gente entrega hoje em 1 quilômetro 15 minutos, pô. 15, Perfeito. Pô, 20 minutos tá atrasado já. 20 minutos tá atrasado. Entendeu? Lógico, chega os horários de picos que vão por meia hora. Meia hora é aceitável demais. Todo mundo que come sabe que meia hora pra você esperar a comida é muito aceitável. Então no horário de pico a gente tá entregando a meia hora, enquanto a concorrência já tá em 1 hora, 1 hora e 20, entendeu? Por mais que seja um tempo alto pra gente, pro mercado não é um tempo alto, entendeu? Então o nosso foco é ser rápido, tanto no delivery quanto no salão. Bacana. Entendeu? E, como eu estava falando, então o Larica já está consolidado, a cozinha já está funcionando perfeito e você está aproveitando aí, tem uma novidade vindo, né? Já está aproveitando toda essa expertise que agora existe e que inclusive é compartilhado com outras pessoas e está vindo agora um novo empreendimento que é o bar, né? Isso aí, Bom de Boteco. Bom de Boteco. Bom de Boteco. Em breve aí inaugurando para o pessoal de Campos, mas me conta um pouco aí dessa visão. Cara, eu tinha prometido para mim expectativa mesmo. ali. Ou é segredo? É segredo? Não era para falar, não? Pode falar. Tem que falar, na verdade. Já era para estar falando há muito tempo, a gente está enrolando, né, na rede social, justamente porque a gente está num processo ali de obra, né? A gente não começou ainda a divulgar muito. Mas, cara, tá vindo um Bom de Boteco. A gente tá com essa ideia. Teve essa ideia, 3 amigos, eu e mais 2 amigos de longa data, né? O Rodrigo e o Diego. A gente tava conversando, falando, cara, a gente precisa montar um bar, tá carente em Campos e tal, precisa montar um bar. Eu falei, cara, se a gente achar uma oportunidade, a gente vai montar. Isso a gente tava falando tem muito tempo. E chegou o dia que um amigo meu, dono de uma loja, chegou e falou pra mim, cara, eu não tô conseguindo mais tocar um ponto excelente, tipo, acho que um dos melhores pontos da cidade pra um bar. Só que funcionava uma hamburgueria, como se fosse uma hamburgueria, né? Perto do meu também, acho que deve ter uns 300 metros do meu ponto, do Larica. E ele chegou pra mim e falou, cara, eu quero montar e o preço é esse. Tipo, toma pra você de presente. Entendeu? Você vai montar outro negócio. Mesmo que você não queira montar, você vai montar. Vai ter que abraçar. Aí eu liguei pro Diego na hora, falei, Diego, para tudo que você tá fazendo, vamos lá, resolver essa parada. E aí ele fechou na hora e o Rodrigo depois chegou e falou, não, tô dentro também. A gente começou, entramos nessa loucura aí. Entrei pro bar porque é a mesma coisa que eu aplico no Larica, eu vou conseguir aplicar no bar. Então é um negócio que não vai ser um negócio novo. Sim. É um negócio do zero, mas não é um negócio novo pra gente, entendeu? A gente não tá tirando no escuro. Eu acredito que vai ser um projeto muito bacana mesmo. Estamos trazendo coisas, novidades de todos os lugares do Brasil e colocando ali dentro pro cliente saber que ele vai chegar lá no boteco, tomar cerveja gelada e comer bem. Boa. De certa forma, replicar o que você já conseguiu consolidar ali dentro do Larica, que é a cozinha, replicando para um outro nicho, né? Vamos dizer assim. Sim. E fazer dar certo. E eu lembro uma vez, cara, que eu vi que você foi para Florianópolis, né? Um tempo atrás aí. E bacana você compartilhando, visitando as hamburguerias lá. Isso aí, sempre vou. Justamente o que você falou assim, para esse novo empreendimento eu estou buscando coisas do Brasil inteiro para eu trazer e aplicar ali. Eu acho que é isso. Muitas das vezes o empreendedor, ele acha que ele não tem mais nada a aprender. Não, tem que o negócio dele está faturando bem, está indo bem e que ele não tem nada de novo para... Só ensinar, né? Só ensinar, mas acho que a grande pessoa que sempre aprende e está em busca de novos conhecimentos, de coisas diferentes, é onde você vai justamente ter mais ideias, vai conseguir aplicar de forma diferente e buscar resultados diferentes, né? Com certeza, em algum lugar vai ter alguém mais inteligente que você, aplicando alguma coisa mais inteligente que a sua e que você vai ter que aprender daqui a pouco. O mercado ele se movimenta muito rápido, né? Hoje o copo era de vidro, agora é o copo Stanley. Então, cara,
vai mudando, não tem jeito, entendeu? Não tem o que fazer. Então sempre vai ter alguém mais inteligente que você aplicando alguma estratégia mais inteligente que a sua e vendendo mais do que você. Então você vai ter que aprender isso todos os dias, entendeu? Todos os dias. É aquela história, né? Se você está sendo o mais inteligente da mesa, chegou a hora de você mudar de mesa. Chegou a hora de mudar de mesa. Porque se você está numa mesa com 5 pessoas e só você tem o maior conhecimento ali, o melhor de tudo é você ser o mais burro da próxima aprender mesa. De novo, isso aí. Porque se o cara continuar naquela mesa, com certeza vai parar de evoluir, vai estagnar e não vai sair mais daquilo, entendeu? Então o bar a gente veio como um sonho de montar, né? Tipo, 3 amigos conversando sobre montar um bar. E que realmente quem mora lá na cidade sabe que a gente tá numa carência disso, entendeu? As pessoas foram muito pra parte da comida e meio que esqueceram esse entretenimento, né? E que você vai ter 2, 3 bares lá em Campos, uma cidade enorme, que tem 2, 3 bares naquele local ali. Aí a gente falou, vamos trazer uma novidade, trazer uma coisa 100% nova pro cliente, coisa que ele não viu ainda em Campos. E é o que a gente está tentando buscar, trazer algo muito maneiro para poder inovar mesmo o mercado. É sempre isso, vamos inovar. Se o cara tá fazendo X, nós vamos fazer Y, entendeu? Nunca ir junto com a maré. Com a manada. Isso aí. Você já me mostrou umas fotos aí do projeto, com maneiro, certeza, né? Aí para eu não falar, mas tá de parabéns, ficou lindo, com certeza aí vai ter... Quanto tempo aí a expectativa de finalizar e startar para deixar o pessoal com água na boca? Eu já queria agora, né? Mas a gente não tem uma data exata, porque obra, cara, vou falar com você, a gente começou pensando numa parada, a gente se empolgou tanto no negócio que a gente tá mudando tudo. Eu acredito que pro final de junho aí, depois dos namorados, ali meio pro final de junho, a gente vai conseguir inaugurar isso daí, entendeu? Estamos tentando, correndo atrás pra caramba, mas a gente toda hora muda coisa, cara. A gente se empolgou muito na parada, muito. Estamos fazendo uma obra gigante, botando tudo do bom e do melhor pro cliente chegar e falar assim, cara, eu tô num lugar que eu queria estar, entendeu? Se sentir em casa, tomar uma cervejinha gelada dele, entendeu? Com atendimento totalmente diferenciado, comida totalmente diferenciada. Então a gente tá focado muito nisso, fazer o negócio dar certo. Que foi uma das conversas que a gente teve no dia de fechar o negócio. A gente tava, o ponto era muito bom. Acho que já teve no ponto lá, né? Você sabe. O ponto era muito bom, mas... E aí a gente chegou, vamos gastar X, porque só precisa mudar isso. E numa conversa a gente chegou, todo um olhou pra cara do outro e falou, cara, é o seguinte, vamos fazer direito pro negócio dar certo, com 100% de certeza do que a gente fazer mais ou menos e o negócio ter a chance de dar certo, né? Então foi uma parada que a gente fez de uma decisão nossa ali que eu achei que tá demorando mais, é um pouco mais doloroso, mas achei que fosse a decisão certa, né? Como a gente falou, o empresário tem que ter medo, mas tem que muito saber a coragem. Ousadia também. Isso aí, saber ser ousado na hora certa, né? Então ali eu tinha certeza, acredito muito no negócio, então eu falei, cara, vamos fazer um negócio para dar certo. Às vezes a gente podia chegar lá, mudar só o letreiro, botar cervejeira, comprar copo e botar... Vamos fazer um bar. Aí vai dar sucesso. Talvez não seria o sucesso que a gente esperava. E hoje, lógico, eu fiz isso lá atrás, mas hoje eu acho que eu não tenho mais essa disposição para fazer isso de novo. Do zero e meter a cara e ficar o tempo inteiro no negócio. Até porque eu também, meu foco é full. O Larica e monta outras empresas, mas eu tô lá todos os dias e o foco primeiro continua sendo lá. Que é aí, não esquece. Ele não... Mas é muitas das vezes isso. A gente, às vezes, vai distribuindo um pouco do sucesso que a gente tem no primeiro negócio, sabendo que ele ali é quem vai cuidar de todo o restante, né? Mas você hoje caminhou já a trajetória que era necessária para que hoje você possa se dar o luxo de não ter que iniciar com tanta coisa árdua. Exatamente. Né? Já que é para começar um novo negócio, já que é para fazer obra, vamos fazer da forma correta. Um pouco mais inteligente do que antes, né? Antes não era menos inteligente, era falta de recurso, né? Era falta de recurso. Hoje é mais usar mais a inteligência do que o braço, né? Isso aí. Agora aproveitar aqui esse gancho para a gente falar um pouco do nosso patrocinador que acabou de chegar aqui, ó. Um bacon e uma linguicinha. Eu tô em casa. Olha, cara, o cheiro tá aqui, gente. Eu tô segurando para não... Você olhou as 3 vezes já ali. Olhou as 3 vezes, cara, que o cheiro dominou tudo aqui. Cássia, fala pra gente aqui quem que é o nosso patrocinador. Senhor Bacon! Aí, eu precisava ter a participação dessa assistente linda que contribui com a gente aqui, Senhor Bacon. Obrigado aí pelo patrocínio ao Orioncast. Vamos embora, Dudu. Experimenta aqui, cara, porque...
Talvez já vire um fornecedor, né, cara? Aí, ó, tá vendo? Já vamos criar conexão Espírito Santo, Rio. Talvez já vire um fornecedor. Aí. Por bom, hein? Cara, bom demais, hein? Eu sou suspeito pra falar porque... Muito bom. Muito bom, muito bom. Demais. Seu Bacon, ó, tá aprovado. Pode mandar mais pra nós aí que... Aprovar demais. Eu adoro bacon, né, cara? Adoro bacon. Aí, já vamos criar essa conexão aí pra poder falar. E aí, já tem o bar, já tem o Larica, que não falta aí é lugar pra Um fornecer. baconho desse aí tomando gelada. Pô, tem seu valor, né? Esquece. E tem uma linguiça artesanal que você me mostrou mais cedo também. Cara, a cara dela tá espetacular. Bom demais. Eduardo, obrigado pela presença, cara. Agora a gente tem um quadro que é o quadro da E aí, tá seguro? Você já é Orion, protegido Orion há muitos anos, né? Um dos primeiros, eu acho, né? Vou botar na lista aí. Foi puxar desde Vitor, né? Desde Vitor, Depois a gente continuou dando sequência aí na sua proteção. Compartilhe um pouco com a gente como é que foi essa experiência, desde quando você tem o seguro, por que você tomou a decisão de ter o seguro. Cara, comecei no seguro, né? Vitor é meu amigo de muitos anos, né? De longa data. E eu vi a transição dele, né? Do banco para seguradora. E eu comecei o seguro realmente indo para apoiar um negócio de um amigo, né? Estar junto com ele. E depois ele veio me mostrando a importância disso. E foram acontecendo coisas também, né? Pessoas chegando para perto com situações que ali se eu vi, cara, realmente o seguro é uma coisa, tipo, muito importante. A gente começou sem saber muito, eu fiz sem saber muito o que era o seguro. E depois eu fui vendo o quanto que era importante você ter o seguro, né? Hoje eu tenho a total certeza de que não dá para viver sem família, empresa, filha. Então é algo que não tem como. Eu tenho certeza de que se acontecer alguma coisa comigo, minha família vai estar super bem estruturada e que depende de mim, né? Lógico, 100% bem fisicamente, a partir do momento que eu não estiver mais. E a gente tem que saber, é ruim falar, né? É chato falar sobre isso, mas é algo que você tem que pensar, né? Quando a gente deu continuidade, né, com você, que também é meu amigo de muito tempo, né? Foi a primeira coisa que eu falei, cara, agora eu tô com filho, tô com esposa, eu quero que a parada seja algo top, surreal pra mim, pra poder eu dormir tranquilo. Só falar, pô, se acontecer alguma coisa, minha missão tá cumprida, tá todo mundo bem e acabou, entendeu? Estruturado. Tudo bem estruturado. É importante a gente comentar, muitas das vezes acontece isso. Às vezes, quando a gente é novo, a gente inicia um seguro muitas das vezes sem enxergar. E aí vão começando a acontecer situações próximas a gente, né, no dia a dia, que ninguém quer que aconteça, mas muitas das vezes a gente se depara com situações que nada mais são do que imprevistos. Não tem data, não tem aviso, ninguém vai te avisar que aquilo vai acontecer. De casa, atravessar a rua e acontecer alguma coisa. Infelizmente pode acontecer, a gente não quer pensar nisso, mas infelizmente pode acontecer. Logo quando eu comecei a fazer, eu tenho amigos no CrossFit, por exemplo, o Vini. Cara, ele ficou invalidado, hoje super bem, né? Campeão, CrossFit vai para games, o cara mundial de CrossFit ele tá, né? Mas eu acredito que na época deve ter sido uma dor muito grande para ele e isso me fez enxergar também logo quando a gente começou no CrossFit, foi, cara, na moral, eu tenho seguro, mas se isso acontecer comigo hoje eu tô... Então, você não pensa não comecei pensando só na minha família no começo, né? Até porque eu não tinha ainda quando eu tinha o seguro. Mas depois a gente vai enxergando, como você falou, enxergando coisas que cara, precisa ter o seguro porque eu preciso estar bem estruturado por fora ali, né? Caso aconteça alguma coisa, o seguro vai estar aí a hora e a Prudential, né? Passa uma segurança pra gente muito grande, né? De empresa forte, né? Tipo, empresa tem que passar confiança pro cliente, né? Sim. E acredito que vocês passam essa confiança pro cliente. Falam, olha só, pode fechar o contrato com a gente que se acontecer, com certeza vai estar na sua conta em menos de um... Vocês postam lá, né? Em um dia, menos de um dia. Teve um último cliente que a gente fez um pagamento de benefício que ele ficou internado. Eu assinei com o cliente, era meio-dia, 1h eu coloquei no sistema, 4h33 da tarde chegou o e-mail liberando o crédito para ir para a conta do cliente. Olha só.
E realmente isso é o que a gente fala, você ter a tranquilidade de eu saber que eu estou falando para você, Eduardo, a sua família, a sua empresa, os seus negócios, eles estão protegidos como empresa, que eu coloco a mão no fogo para saber que amanhã ou depois, se acontecer alguma coisa, eu vou poder honrar tudo aquilo que eu falei com você e vou cumprir isso na prática. Né? Eu acho isso muito importante. A maneira que vocês tratam o cliente também, como vocês lidam com as dúvidas, como vocês estão prontos para atender o tempo inteiro. Isso também traz o cliente para perto. E eu acredito hoje que todo empresário, no menor que for ou maior, tem que ter o seguro. Tem que ter, porque, cara, eu falo com você botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, é bom demais, velho. É bom demais. Lógico, muitas das vezes tem outros 1000 motivos pra gente não fazer, mas pelo menos uma parte da nossa vida a gente já sabe que já tá garantida ali, né? E o empresário, cara, depende totalmente. Foi o que a gente falou. A empresa depende totalmente do dono. O dono que vira a cara pra empresa funcionar, a empresa não vai funcionar. Tem prazo de validade, né? Sim. Quantas empresas vocês vê fechando aí com 5, 6, 7 anos, porque o dono simplesmente virou a cara pra um lado e a empresa Achou tava que já tocando estava do outro. rodando e foi a hora Entendeu? que deu E acontece. problema. Tem várias empresas que a gente conhece que fecharam com 5, com 3, com 7, com 10, com 15 anos, entendeu? Justamente por isso. Então, não pode virar a cara para a empresa e também não pode virar a cara para o seguro, né, cara? O planejamento é muito importante. Para mim, é indispensável hoje, indispensável mesmo. Não é porque eu tô aqui falando com você. Você sabe disso, porque eu já sou cliente há muitos anos, né? Há muitos anos. E é isso, cara. Eu acho que é uma preocupação a mesmo na sua vida ali, faz muita diferença, muita diferença. É o que você falou, Dudu, assim, é um assunto delicado, ninguém gosta de falar sobre isso, só que muitas das vezes a parte do assunto delicado é o que todo mundo acha que o seguro é. Só que o seguro ele não é simplesmente um seguro de falecimento, de ausência, de morte. O nosso seguro ele é muito mais, é justamente para proteger o empresário. Quem faz seu negócio girar é você enquanto você está na empresa. Exatamente. Só que se qualquer ocasião te impede, um imprevisto te impede de executar esse trabalho que é tão importante seu no dia a dia da empresa, quem vai fazer com que você não tenha uma perda de faturamento, que você não tenha um impacto financeiro para ter que tratar algo que aconteceu, seja uma doença grave, um período que você ficou afastado, né? Então o seguro cada vez mais ele deixa de ser apenas um planejamento de uma ausência sua, que também sim a gente vai cuidar, mas sim um planejamento até para a empresa, para que a empresa tenha fluxo de caixa, dinheiro ali, porque a peça-chave também está protegida. Você me mostrou na minha pólice várias e várias coisas lá e até quebra de ossos, né? Tem tudo ali, achei interessantíssimo isso. Você quebrou o osso, vai estar em possibilidade de trabalhar, talvez vai ficar alguns dias fora. Vai ter uma queda de faturamento, vai ter alguma coisa ali para você ter que injetar uma grana e você está garantido financeiramente ali. Exatamente. Acho que isso tudo é muito válido, né? Exatamente. São as coberturas em vida, é o que a gente fala. Mas basicamente é isso, amigo. Obrigado pela presença. Eduardo, é uma honra ter você com a gente aqui. Você que está assistindo, para se conectar com a gente, já garante o like, se inscreve, acompanha os próximos podcasts, que a gente sempre vai trazer conteúdo novo aí para vocês. Valeu!